Testei a velocidade desse acelerador SSD para saber se ele realmente era mais rápido que um SSD comum. E o resultado você fica sabendo agora. Para o setup de teste, eu escolhi este servidor e instalei um SSD comum e um HD mecânico que vai me dar a base de referência de velocidade. Então eu fiz a instalação da aceleradora SSD no Ryzen PCI do servidor. E aqui cabe uma explicação importante. O papel de uma aceleradora é acelerar a transferência de dados. Por isso, não dá para instalar um sistema operacional nela, porque ela não dá boot. É o mesmo princípio de um pendrive. O sistema operacional vê a unidade, mas não inicializa dela. Por isso, eu fiz a instalação no SSD comum e deixei para configurar a placa só depois do sistema operacional já instalado. Dessa forma, quando o sistema já estava instalado, era possível ver o SSD e o HD mecânico. Agora faltava instalar os drivers da aceleradora SSD, para que ela também pudesse ser vista pelo sistema. E depois que estava todo mundo instalado, começou a diversão. E o primeiro teste foi medir a quantidade de IOPS que cada dispositivo podia alcançar. E eu comecei o teste no HD mecânico para ter um referencial de desempenho. E o HD mecânico atingiu 933 IOPS. Agora que eu tinha um referencial de desempenho, parti para o SSD realizar o mesmo teste. E a diferença foi gigante. O SSD registrou 70.323 IOPS. Agora era a hora de medir a aceleradora SSD e o resultado foi mais incrível ainda, ultrapassando os 360 mil IOPS. Mas será que na vida real essa diferença iria aparecer? Então fizemos o teste de copiar e colar de um arquivo gigante. Pegamos um arquivo de 40 GB e começamos copiando pro HD. E apesar de ter começado bem, quando acabou o cache da controladora, ele não se sustentou. E precisou de 3 minutos e 24 segundos para transferir 40 GB. Já com o SSD não foi muito diferente. Ele começou com uma taxa de transferência altíssima e quando o cache acabou, ele também caiu bastante, mas manteve um bom número, fazendo uma média de 400 megas por segundo e copiando 40 GB em 1 minuto e 33 segundos. Mas quando chegou a vez da aceleradora SSD, daí foi humilhação e lavada. Ela trabalhou com o próprio cache e mesmo quando ele acabou, o desempenho de transferência continuou super alto, mantendo uma média de incríveis 900 megas por segundo. Com esse desempenho, ela conseguiu transferir 40 GB em apenas 47 segundos. Foram 40 gigabytes de arquivos em menos de 1 minuto. Depois dessa surra gigante, eu não tinha mais dúvida nenhuma sobre o veredito desta placa. A aceleradora SSD PCI IODrive 2 é um dispositivo matador. Se você procura alto desempenho de verdade para o seu servidor, procura agora a galera da InforPro e pergunta por essa placa. Porque aqui eu pude confirmar que ela vai dar um poder gigante para sua infraestrutura e para qualquer servidor. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E se você quer saber mais sobre servidores, sobre o mundo corporativo, então é só seguir a InforPro que sempre tem coisa legal por aqui. Best regards, dudes!